Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. Faço lives aqui estudando e trago alguns vídeos também estudando, fazendo companhia para vocês e principalmente tendo a companhia de vocês durante esses momentos. E hoje resolvi trazer um assunto que me abalou bastante no início da minha graduação, na modalidade EAD, é como estudar EAD. Por mais que as instituições elas tenham o AVA, que é uma ferramenta maravilhosa, que é o ambiente virtual de aprendizado, ainda assim ninguém te ensina como estudar EAD, como ter um aproveitamento, como sentir que realmente você está aprendendo. Eu acho que essa é a maior diferença entre a graduação presencial e a graduação semipresencial, que é o meu caso, e se encaixa também no modelo de educação EAD, para a própria graduação 100% EAD, sabe? Muitas vezes a gente se sente estagnado, que foi o meu caso, e sente que se estivesse frequentando a aula, estaria aprendendo mais. Uma coisa que me incomodou bastante foi que quando a gente realiza essas provas, essas avaliações, né, e esses trabalhos em casa, a gente tem um acesso muito mais facilitado a essas ferramentas de inteligência artificial, a própria internet, as pesquisas, e aí parece que não reflete o nosso real desempenho. E isso, depois de algum tempo, se acumula e passa a te incomodar. Se você chegou até esse vídeo, eu acredito que isso aconteça com você. Então, ao longo desses 2 últimos meses, eu tenho testado e aplicado alguns conceitos, alguns métodos, mas nenhum deles funcionou bem para mim. Eu tenho uma dificuldade de prestar atenção. Poderíamos falar que é TDAH, mas não sei se chega a esse ponto. Mas sim, eu tenho dificuldade para manter a atenção durante muito tempo em alguma coisa. Tenho uma dificuldade enorme com a leitura. Então, de um tempo para cá, eu tive que começar a. Por mais que seja chato, eu acho chato, tá? Não vou mentir, mas é necessário. Então, eu tive que começar a incluir a leitura de livros físicos, né, e também de livros virtuais, dos PDFs no meu dia a dia, para começar a me habituar e começar a ter mais facilidade para poder ler, ter uma maior capacidade de absorção daquele assunto que eu estou lendo. Então, agora eu vou contar para vocês o que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante a me sentir mais produtivo, talvez mais presente, cara, nessa graduação que eu tô fazendo, nessa modalidade semipresencial, que não deixa de ser um modelo de ensino EAD, tá? A primeira coisa que eu mudei e que tem me ajudado bastante foi a escrita. O meu caderno que eu uso, que inclusive é esse aqui, eu não separo ele por matérias. Por mais que eu tenha diferentes matérias em período, eu não costumo separar ele em matérias, mas sim tratar ele como um jornal ou talvez um diário. Então, eu escrevo de forma contínua e uso o cabeçalho do caderno para poder colocar os tópicos, para que quando eu venho folheando o caderno de trás para frente, eu consigo encontrar aquilo que eu quero encontrar. Não que eu precise encontrar, até porque quando eu comecei a escrever, não de imediato, mas quando eu comecei a escrever, e principalmente escrever os assuntos, escrever os tópicos principais, não tudo, mas pelo menos aquilo que eu julgo mais importante, eu comecei a me lembrar com mais facilidade do conteúdo. Outra coisa que a escrita tem me ajudado bastante é que eu junto a escrita com a internet. Então, eu tenho às vezes, sempre a gente vai ter palavras que a gente não entende ou conceitos que a gente não entende dentro de uma leitura ou dentro de uma aula aqui no ambiente virtual. Dentro de um encontro no Teams, às vezes o professor vai falar alguma coisa ali, algum termo que você não entende. E muitas vezes parar para poder pesquisar isso durante a aula acaba te fazendo perder o foco. Então eu sempre anoto tudo aquilo que eu não entendi e busco fora do AVA
o significado ou o conceito, ou assistir mesmo alguma aula a respeito daquele assunto. Então isso é uma coisa que tem me ajudado bastante, tanto a expandir o meu vocabulário dentro da disciplina, porque existiam palavras que realmente eu por ser um ensino médio em escola pública, então a diferença entre o que eu sabia e o que eu precisava saber, o mínimo que eu precisava saber para cursar o ensino superior era muito grande. Então, eu tive que expandir esse vocabulário dentro do meu conceito, né? Dentro da minha área, que é a engenharia ambiental e sanitária, e isso tem me ajudado bastante. Agora, outra coisa que tem me ajudado bastante, como eu disse para vocês, é para quem está acompanhando o canal há mais tempo, sabe que eu trabalho. Eu trabalho ali das 7 às 5h30, muitas vezes eu passo bastante do horário, porque eu trabalho com um mercado que não aceita muita pontualidade. A gente tem um horário muito certinho para poder entrar, mas infelizmente não tem um horário muito certo para poder sair, porque de fato a cidade depende desse trabalho que a gente executa. Então, estabelecer um horário para mim, de início foi uma coisa muito interessante, mas infelizmente eu não estava conseguindo eh, permanecer estudando nesse horário, porque a rotina não deixava. A rotina, na verdade, não existia uma rotina. Então eu comecei a estabelecer eh, uma meta de tempo para poder estudar, ao invés de um horário fixo para poder estudar. E quando eu falo meta de tempo, não é nada muito exuberante, não é nada muito fora da casinha. Tá, tem vídeos aí onde eu estudo por 3 horas seguidas, mas são dias que deram muito certo e que a concentração, o corpo estava descansado, tudo estava dando muito certo. Mas a minha meta de estudo é uma meta bem realista. Eu tenho uma meta de estudar por pelo menos 1 hora por dia, todo dia. É lógico, existem dias e dias. Existem dias que eu vou estar muito cansado e não vou conseguir. E não vou tentar acumular essas horas de estudo e jogar para outro dia 2 horas. Eu vou tentar manter aquela 1 hora que eu me programei, eu me propus a fazer, e isso me ajudou bastante a ter consistência, que era uma coisa muito difícil para mim. Dentro disso, entra um outro ponto que eu coloquei aqui, mas que não deixa de estar dentro desse ponto que foi abordado anteriormente, que é entender o ritmo. Quando a gente tem o AVA, eu acredito que toda instituição é mais ou menos parecida. Dentro do AVA a gente tem o que é chamado de trilha de aprendizagem. Então, na trilha de aprendizagem a gente tem as unidades, dentro das unidades a gente tem os tópicos e dentro dos tópicos a gente tem os textos, a literatura da matéria, digamos. E além disso, no final da trilha de aprendizagem, e como eu já passei por outras instituições e é sempre muito parecido, eu acredito que de vocês que estão aí assistindo esse vídeo também vai ser. Mas sempre no final da trilha de aprendizagem a gente tem os vídeos, né? E normalmente esses vídeos são muito longos, eles são explicando tete a tete tudo aquilo que a gente viu na trilha de aprendizagem. É, Quando eu entendi o meu ritmo, eu entendi que eu não preciso, pegar um vídeo de 1 hora e 40, normalmente é isso, tá? 1 hora e 40, 2 horas, e assistir ele inteiro. Eu preciso de fiz a unidade 1, fiz o tópico 1, 2, 3, eu preciso de rever esse conteúdo, sim, preciso de revê-lo, mas não necessariamente assisti-lo todo de uma vez ou consumir todo esse conteúdo de uma vez. Até porque eu não vou ter capacidade depois de lembrar de tudo isso que eu fiz. Por mais que eu faça, eu coloque empenho, coloque energia ali para poder fazer, pode ser que no outro dia eu tenha que refazer, que é uma coisa que acontece, não tem problema, tá tudo bem. Tanto que na leitura, muitas vezes eu tenho que ler, reler, reler 2, 3, 4 vezes para poder entender um assunto. E não falo de ler aquela página toda e voltar no começo e ler de novo. Não, eu falo de ler, não entender, voltar a ler, não entender novamente, depois ler,
junto com o computador aqui, pesquisando as palavras que eu não entendi, para aí sim começar a fazer sentido e numa próxima oportunidade ler, já sabendo o que são aquelas palavras que eu não entendi, aqueles conceitos que eu não entendi, entendeu? Então, isso acontece bastante. Mas como existe um ritmo necessário para você conseguir os pontos, conseguir estar em dia dentro do seu ambiente virtual de aprendizado, eu acho interessante você entender seu ritmo. E se seu ritmo tá bom, lógico, existem maneiras de melhorar, mas também não ficar forçando, não ficar dando o seu 100% a todo tempo. É porque tem o computador, se a gente pegar e ficar usando ele no 100% todo o tempo, ele vai aguentar, vai fazer bem para ele. Imagina a gente. Então entenda seu ritmo para que você não se desgaste também. Foi uma coisa que eu fiz bastante no começo, eu quis entrar de cabeça e estava me desgastando pra caramba. E entendendo o seu ritmo, você consegue ir com tranquilidade e tendo empenho, energia, cara, tendo cabeça sobrando. Se você chega num assunto mais difícil, aí sim você pode colocar seu 100% e tem certeza que você vai conseguir passar daquele assunto que tá enroscando ali, sabe? Outra coisa que eu coloquei aqui, mas que eu já falei, é pesquisar os assuntos fora do AVA. Então, no caderno, normalmente você vai ver que o caderno ele é escrito todo na mesma cor. Eu acho que aí não dá para poder ver muita coisa, mas ele é escrito praticamente todo em azul, todinho em azul. E por mais que seja escrito todo em azul, existe uma coisa que eu faço que é muitas vezes o grifar ou trocar de letra, trocar de cor de caneta, quando é alguma coisa que naquele momento eu não posso pesquisar para não perder o raciocínio, não quebrar a continuidade daquilo que eu estou vendo, mas que depois eu vou pesquisar fora do AVA. Então tem alguns assuntos que eu me aprofundo até demais, mas que é gostoso, cara. Aí você começa a entender por que você escolheu aquele campo do estudo, por que você escolheu aquela formação em si. E, pô, eu gosto muito de química, cara. Gosto muito também das ciências ambientais. E quando eu pego um assunto para poder pesquisar dentro daquilo que eu gosto fora do AVA, eu perco horas ali. E essas horas não são perdidas. Na verdade, eu não posso nem falar que eu perco horas. Essas horas são ganhas. Porque assuntos como a fotogrametria, que qualquer dia eu quero trazer aqui para vocês. Eu tenho feito ultimamente com o DJI Neo. Eles nasceram disso, nasceram de pegar um tópico que estava dentro da aula e pesquisar ele fora da aula ali e se aprofundar nele, sabe? Então você consegue fazer além de expandir seu vocabulário, expandir seu livro de conceitos, cara, você consegue até mesmo fazer um networking, porque você começa a. Sendo curioso, você vai atrair pessoas curiosas ao seu redor, sabe? Mas curiosas no bom sentido, tá? Outro ponto que eu marquei aqui, que tem me ajudado muito, muito mesmo, e que eu acho que vale a pena você pegar o seu AVA, pegar um dia que seja, uma hora. Um dia que eu digo é pegar, tipo, amanhã, uma hora do seu dia amanhã, sentar na frente do PC, abrir teu AVA e vasculhar. É que praticamente todo AVA, toda graduação que você faz no sistema de ensino EAD, ela vai ter livro da disciplina, em toda a disciplina. Então, muitas vezes, um vídeo de 1h40 que você vai ser maçante de assistir, você consegue pegar esse conteúdo, não que você deva deixar de assistir o vídeo, até porque aprender verbalmente é muito interessante, é uma coisa que a gente faz desde o início da humanidade, mas o livro ele tem me ajudado a fixar conceitos, principalmente conceitos que eu não conheço, porque como eu disse para vocês, em muita coisa eu sou leigo. Eu tô aprendendo. Então, pô, eu começo a ver aquilo ali e me sinto ó, desse tamanhozinho, mas na verdade é porque eu tô aprendendo. Então, o livro da disciplina sempre tem me ajudado muito. Procure não só ficar preso a vídeos, a aulas, a conteúdo visual, audiovisual, tá? Procure
livros daquilo que você está aprendendo. Então, no meu caso, eu estou fazendo a disciplina de Química Geral, existe um livro da disciplina que foi feito por um professor da instituição, onde tudo que está no ambiente virtual, tudo que está na rota de aprendizagem, na trilha de aprendizagem, né? Tá lá no livro, cara. E de uma maneira, com uma didática incrível. Então, vai existir momentos onde a didática do seu professor regente ali do curso, que tá gravando as aulas, vai ser sensacional. Aproveita esses momentos. Mas vai ter momentos, até porque todos somos seres humanos, vai ter dia que vai ter disciplina onde o professor regente não vai conseguir ter uma didática tão interessante, mas que talvez o professor o docente que desenvolveu o material da disciplina, fez o livro lá da disciplina, vai ter uma didática absurda. E isso acontece muito, até porque para ele ter esse título de docente e ter essa função de desenvolver o livro da disciplina, a didática do cara tem que ser absurda. Então leia o livro da disciplina. Se você for pegar o tempo aí que a gente tem para concluir uma disciplina no EAD, que normalmente é de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes até 2 meses e meio, dependendo da instituição e dependendo da disciplina. E você for pegar a média, que para mim aqui, a média de páginas dos livros que eu acompanho aqui das disciplinas é de 280, 290 páginas. Você lendo aí 10, 15 páginas por dia, você consegue terminar esse livro em 1 mês, sabe? Então ainda sobra tempo para você fazer todos os trabalhos, fazer todas as avaliações, tendo em mente o conteúdo que você aprendeu com o livro da disciplina. Então não subestime o livro da disciplina, cara. Em qualquer, em qualquer ambiente virtual de aprendizagem que você estiver, não subestime o livro da disciplina, cara. No Brasil, eu tenho até que parabenizar os docentes, mas no Brasil a elaboração desses livros de disciplina é muito bem feita. E a tradução também dos livros que vêm de fora, como os livros de cálculo do James Stewart, cara, são absurdos. Tem um cuidado gigantesco das editoras, um cuidado gigantesco dos docentes e tem me ajudado muito a conseguir absorver melhor esse conhecimento que está me sendo entregue, tá? E outra coisa que eu tenho aplicado e que tem funcionado bastante, tem tido um resultado muito positivo, é utilizar principalmente o YouTube, até porque outras redes sociais é um pouco mais difícil, mas utilizar principalmente o YouTube para assistir conteúdos que se relacionam com aquilo que eu estou estudando. Então, eu trabalho já no ambiente de saneamento, então eu faço engenharia ambiental e sanitária e já trabalho no ambiente de saneamento, trabalho numa empresa de saneamento. Então, acompanhando conteúdos que são próximos daquilo que eu estou estudando e daquilo que eu atuo ou do que eu quero atuar, a plataforma começa cada vez mais me recomendar conteúdos, me recomendar vídeos, me recomendar, cara, todo tipo de mídia daquilo que eu tô vendo. Então, muitas vezes no meu tempo onde eu estaria vendo, sei lá, porcaria aí na internet, tá chegando para mim conteúdo fresco que vai me levantar ideias, que vai me levantar, sabe? Que vai levar a minha imaginação e que vai me trazer ainda mais interesse pelo aquilo que eu tô fazendo. Então, essa é mais uma coisa legal pra caramba que eu tenho feito e que tá funcionando muito bem pra mim. E eu acho que, por último, mas não menos importante, é descansar. A gente entendendo o ritmo, que é uma coisa que eu falei pra vocês ali mais cedo um pouco, entendendo o seu ritmo, você vai entender também a sua necessidade de descansar. Muitas vezes você vai ficar encravado ali num conteúdo, e não que isso seja ruim, isso é necessário. Vão existir conteúdos onde você vai ficar enroscado, vai ficar encravado. E você tem que tentar. Você tem que tentar se desenroscar, tem que tentar entender. Mas vai ter um momento, cara, onde se você descansar, até porque é descansando que a gente coloca no lugar as ideias, coloca no lugar as memórias. Você descansando e voltando naquele assunto depois, ele vai fazer completo sentido para você. E isso já aconteceu muito comigo. Então, acho que entender o ritmo, saber a hora de seguir normalmente,
a hora de colocar muito empenho e também a hora de descansar, cara, a sua graduação, o seu nível de absorção do conhecimento, o seu nível de aproveitamento vai só subir, ó. Essas são as, sem ficar enrolando muito vocês, até porque esse não é meu propósito aqui, mas esses são os pontos, são as coisas que tenho feito e me ajudaram bastante aí a ter um aproveitamento melhor e sentir que eu tô progredindo aí na minha graduação EAD, tá? Então, vou ficando por aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal. Convido vocês a participarem das lives que eu tento fazer quase todo dia, mas como eu disse para vocês, eu também preciso descansar, mas que sempre ficam aí para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem. Normalmente essas lives são acompanhadas de um lo-fi e se não te ajudar a estudar, vai te ajudar a descansar, vai te ajudar a dormir. Então, espero que todos fiquem bem e até a próxima.